Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a evolução da legislação nacional. Nós temos atualmente um Código Civil de 2002, um Código de Processo Civil de 2015, um Código Penal de 1940, uma CLT de 1943, entre inúmeras outras leis que nós podemos verificar no nosso ordenamento jurídico dos mais diversos anos e momentos históricos. Mas como que isso começa? Como que a legislação brasileira evolui ou evoluiu ao longo dos anos, ao longo do tempo? Então eu te convido para ficar um pouquinho comigo aqui, prestar um pouco de atenção nesse vídeo, para que você, junto comigo, descubra quais são as legislações importantes, obviamente não todas, mas vamos pontuar algumas legislações que fazem parte da evolução da positivação, ou seja, do reconhecimento jurídico escrito da legislação do nosso sistema nacional. Vamos lá. Você já sabe que o Brasil se torna independente em 1822. Como consequência da independência nacional, nós temos a nossa primeira Constituição. E a nossa primeira Constituição, ela é outorgada por Dom Pedro I, né, em 1824. E ela é produzida em 1824 por um órgão chamado Conselho de Estado. E esse Conselho de Estado ele era composto nesse período por 6 ministros, sendo que esses ministros eles eram indicados pelo imperador. É importante nós lembrarmos que a Constituição de 1824 foi a única Constituição nacional que dividia o poder soberano em 4. Nós tínhamos reconhecido na Constituição de 1824 o poder executivo, legislativo, judiciário e também o poder moderador. Pela Constituição de 1824, o imperador ele era reconhecido como chefe supremo da nação. E esta previsão estava contida no artigo 95 da referida Constituição, né? E como que funcionavam esses poderes? Se nós olharmos para a nossa Constituição hoje, lá no artigo 2º, ele diz que são poderes da União, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Essa independência e harmonia não funcionava bem assim em 1824. O chefe do executivo, na época a figura do imperador, ele detinha e exercia o executivo e também o poder moderador. E o poder moderador servia para eliminar eventuais controvérsias ou dificuldades na relação entre os poderes, ou seja, formalmente se reconhecia uma divisão de poderes, mas na prática todo o poder soberano acabava sendo concentrado nas mãos do imperador, pois se o legislativo ou o judiciário, ainda que insanamente quisesse discordar do imperador, ele fazia uso do poder moderador e realizava aquilo que ele bem entendia, né? É muito interessante quando a Constituição de 1824 reconhece o imperador como chefe supremo da nação, ela também traz uma garantia e um direito ao imperador como se ele não... Como não? Era exatamente assim, né? O imperador não tinha qualquer tipo de responsabilidade pelos seus atos, né? Ele era uma figura inviolável e sagrada. Então nós tínhamos essa ideia da representação do imperador, da representação divina na Terra, pela figura do próprio imperador, né? Algumas situações muito delicadas que nós tínhamos se comparada com a Constituição atual. Nós temos também que nos lembrar que o período, né, do Brasil Império, ele é marcado por um momento de escravidão, e este momento de escravidão ele vai acompanhar toda a evolução jurídica e como a própria legislação vai evoluindo ao longo do século XIX. Nós temos, depois da Constituição de 1824, que, aliás, uma ressalva, existe uma identificação de que a nossa Constituição de 1824 foi a primeira Constituição no mundo a prever direitos sociais. Então, nós conseguimos trazer para nós essa responsabilidade.
Então, você que estuda direito constitucional sabe o que são direitos sociais. Direitos sociais representam uma parcela dentro dos direitos fundamentais. Na nossa Constituição, eles são identificados no artigo 6º e 7º, né? Direitos atrelados à existência social do indivíduo, como o trabalho, por exemplo. E a Constituição de 1824 previa direitos sociais, e era uma grande inovação para sua época. Temos, obviamente, pontos positivos. Em 1830, nós tivemos o nosso primeiro Código Criminal. Era o Código Criminal do Império, e este Código Criminal do Império ele tinha uma previsão interessante, que era o princípio da legalidade. O que vocês também podem estudar como anterioridade da lei penal. O que isso significa? É a ideia de que não existe crime sem uma lei anterior ao fato que o defina como crime. Ah, professor, eu não estou entendendo esse conceito teórico. A ideia do princípio da legalidade penal ou da anterioridade da lei penal é a seguinte: eu só posso ser punido hoje por um crime que hoje, por um ato, por uma conduta que hoje é considerada crime. Eu não posso praticar uma conduta hoje em que está tudo certo e amanhã vir uma lei dizendo essa conduta é crime e aí ela volta no tempo para me punir. Então a lei penal, para algo ser considerado crime, o crime tem que existir antes do fato ser praticado. Então, para poder punir este fato, a pessoa é punida por uma coisa que ela fez que já é considerada crime. Essa é a ideia da anterioridade. A lei ela é anterior ao fato que será punido, ok? Quando a gente pensa em penas previstas no Código Criminal do Império, nós tínhamos pena de morte prevista nesse momento no nosso país, e era uma pena de morte por enforcamento. E aí haviam outras penas, como pena de trabalho forçado, prisão simples, banimento, e essas penas... dentre essas penas se vedavam penas cruéis. Mas o ponto é, essas penas cruéis, essa impossibilidade de pena cruel, não se aplicava aos escravos. Então, os escravos poderiam ser punidos com penas excessivamente cruéis, torturas e qualquer tipo de problema desse tipo, né, de conduta desse tipo, né? É interessante nós também nos lembrarmos que nesse momento os escravos eles não são considerados pessoas, eles são considerados bens, objetos. Tanto que eles são objetos de alienação, de compra e venda, eles sofrem esse tipo de administração por conta dos seus donos, efetivamente falando, né? E aí, durante o século XIX, nós fomos tendo várias leis abolicionistas. O movimento abolicionista passa a ganhar força no território nacional, no território brasileiro. E, em consequência do movimento abolicionista, e a partir de uma inspiração iluminista e tudo mais, nós tivemos leis sendo produzidas, né? Então, vamos pensar em um histórico dessa legislação abolicionista. Em 1830, no mesmo ano do Código Criminal, nós tivemos a proibição do tráfico de escravos. Então, a partir de 1830, não chegava ao nosso porto navios negreiros. Não se autorizava mais o tráfico de escravos. Depois, em 1850, tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. A partir de 1850, foi autorizada a apreensão de embarcações com escravos a bordo. A ideia da Lei Eusébio de Queiroz era, inclusive, realmente tornar efetiva a proibição do tráfico realizada 20 anos antes. Depois, em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, onde os filhos das mulheres escravas, eles seriam livres. As mulheres permaneceriam, essa mulher permaneceria escrava, porque ela já era escrava, só que os seus filhos, ainda que filhos de escravos, de pai e mãe, eles nasceriam livres, não se tornariam escravos. A ideia é que a curto prazo não haveriam mais escravos. Depois, em 1885, a Lei do Sexagenário, onde escravos com mais de 60 anos foram libertos. E aí nós temos que entender que, longe do discurso oportunista desse movimento, também foi uma forma de se resolver alguns problemas para os donos dos escravos.
Pensa comigo, pessoal, e nós sempre temos que analisar as coisas de maneira crítica. Eu tenho um escravo de 65 anos. Por uma questão lógica, de capacidade mesmo física, dificilmente ele vai render o que um escravo de 20 renderia. Então, muitas vezes, um escravo de 65 anos era mais um fardo do que um benefício. E aí eu libero esse escravo e o dono do escravo fica livre desse ônus, dessa responsabilidade. E, sinceramente, algumas previsões legislativas que nós tivemos, como a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, elas são muito oportunistas. Não estou dizendo que elas não tenham uma importância histórica, é claro que elas têm, mas existe um oportunismo muito grande. Pensa, jovem, eu pego um senhor de 65 anos e liberto ele, para ele fazer o quê? Não tem um centavo no bolso, não tem para onde ir, vai fazer o quê? Então era extremamente nocivo, assim, era muito ruim a maneira como se efetivamente desprezava a figura do outro, né? Como se coisificava a ideia do semelhante, que na verdade nem semelhante se entendia como sendo, né? E depois, em 1888, a conhecida Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, onde de fato se encerra formalmente a escravidão no Brasil. Fato curioso, 1888, a Lei Áurea é assinada, formalmente acaba-se com a escravidão no Brasil. 1889, nós temos a Proclamação da República. A Proclamação da República ela é consequência de um movimento militar. Algumas doutrinas vão afirmar que a Proclamação da República é consequência de um golpe, de se implantar no Brasil, o desejo militar de se implantar no Brasil um regime republicano federalista, e isso de fato vai acontecer, a monarquia perde a sua força e nós temos uma tomada de poder. A República ela é proclamada no Brasil em 1889 e nós temos uma mudança de nome. Nós passamos a chamar, nesse período, de Estados Unidos do Brasil. 1890, são convocadas eleições para a Assembleia Constituinte, da qual se produz a nova Constituição, uma Constituição republicana, em 1891. Lembrando que nesse momento, nas eleições, só era possível votar cidadãos alfabetizados do sexo masculino. Então nós tínhamos alguns limites, certo? A Constituição Brasileira de 1891 ela tem grande influência da Constituição norte-americana. E ela de fato consagra um regime, reconhece um regime republicano representativo. E desde então nós exercemos este modelo, a princípio, né, no nosso sistema jurídico. E desde 1891 as nossas constituições estabelecem a tripartição de poderes. A partir daqui, nós não temos mais a figura do poder moderador. O poder soberano ele é dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Nós já tínhamos aqui o STF, o Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos justiça estadual e federal, nesse momento, em 1891, coisas que nós preservamos até o atual momento. Passando e dando sequência a isso, né, nós tivemos também, em 1916, o nosso primeiro Código Civil. O primeiro Código Civil brasileiro, ele é de 1916, nós estamos no segundo Código Civil. Aí você pode se perguntar, professor, mas como que as relações civis, você provavelmente já viu ou está vendo direito civil, como que elas eram regulamentadas desde 1822, com a independência, até 1916? Nós temos quase 100 anos de intervalo aqui. Elas eram regulamentadas por leis portuguesas, o que nós chamamos de ordenações do Reino de Portugal. Nós utilizamos por quase 100 anos legislações portuguesas no nosso país, por não termos uma legislação própria. Voltando um pouquinho, em 1890 nós tivemos um Código Penal. Então, um Código Penal em 1890 que falava sobre territorialidade, onde se aplicava aquele Código Penal no nosso país. Também se previa modalidades criminais como estupro e, de maneira curiosa, havia uma diferença de estupro se a vítima fosse mulher virgem
ou mulher honesta, e se fosse uma mulher pública ou uma prostituta. Então, se você estuprasse uma prostituta, a sua pena era menor. Se você estuprasse uma mulher virgem, a sua pena ela era substancialmente maior. Então, havia essa diferenciação da vítima. Então, a qualidade, bem entre aspas, da vítima, ela interferia para a pena que você receberia pela mesma conduta. Muito curiosa essa situação, né? Depois disso, né, Código Penal 1890, Código Civil 1916, nós damos um salto e vamos para a chamada Era Vargas. A Era Vargas a gente estuda nesse primeiro momento de 1930 a 1945. Este período da chamada Era Vargas ele é marcado por duas constituições. Nós temos a Constituição de 1934 e nós temos a Constituição de 1937. Nesse período, quem governava o país era um presidente chamado Washington Luiz. Após a sua queda, Getúlio Vargas assume o posto de chefe do governo. Ele acaba assumindo a presidência de maneira provisória. E começa efetivamente a realizar ali as suas condutas. Até que ele vai editar um decreto e, por meio deste decreto, ele confere pleno poder a esse novo governo em que ele toca e acaba, como consequência disso, dissolvendo o Congresso Nacional. E todas as garantias constitucionais da Constituição de 1934 são suspensas. Então nós temos, num primeiro momento, uma Constituição de 1934 que é fruto de uma fase econômica muito delicada, de uma fase de política do café com leite, de voto de cabresto, uma situação muito difícil, em que se gerou a necessidade de uma nova Constituição, para, passando 1934, logo em seguida, em 37, se produzir um novo texto constitucional. Mas antes disso, nós temos a figura do Getúlio Vargas, de fato, dissolvendo o Congresso Nacional e se mantendo no poder, forçosamente. Tá? E isso vai acontecer, e esse golpe, essa postura tomada por Getúlio Vargas vai resultar na Constituição de 37, que era uma Constituição de caráter um pouco mais pesado. Mas vamos lá, entender como que essa era Vargas, que é de 30 a 45, ela vai acontecendo. Em 1932 é criado o Código Eleitoral. E o Código Eleitoral ele vai, de fato, inaugurar a chamada Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ele é resultado do Código Eleitoral criado em 1932 e também os tribunais regionais eleitorais. Após se convoca, né, uma Assembleia Constituinte mais uma vez, que vai resultar na Constituição de 1934, uma Constituição democrática que preserva o federalismo e também preserva o presidencialismo representativo, como tinha sido estabelecido em 1891. Várias garantias ali são colocadas, habeas corpus, mandado de segurança individual aparece pela primeira vez na Constituição de 1934. Mas era este momento pós-Constituição de 34, um momento de grande instabilidade política. No mundo, de maneira geral, havia um crescimento exponencial de alguns movimentos, como o fascismo, como o próprio comunismo. E isso resulta na decretação de estado de sítio por Getúlio Vargas. Vargas, então, decreta estado de sítio, você estuda estado de sítio em direito constitucional, e o estado de sítio permite que medidas excepcionais possam ser tomadas, como, por exemplo, suspensão de alguns direitos fundamentais. Só que o mandato do Getúlio estava acabando, o mandato presidencial se aproximando e ele estava acabando. E o Congresso Nacional se recusa a renovar esse estado de sítio. Então o governo forja um documento chamado Plano Cohen, não sei se vocês já ouviram falar. E a ideia desse Plano Cohen é de um suposto plano comunista para tomar o poder. Este plano comprovadamente nunca existiu, foi uma grande mentira, foi a grande sacada de Vargas. Só que na época ele gerou muito temor. Ele gerou uma grande instabilidade, ele agitou os ânimos de todas as pessoas, né?
Vargas se aproveita disso, emite um decreto, dá plenos poderes, aquilo que a gente acabou de falar há pouco tempo, fecha o Congresso Nacional, extingue partidos políticos e outorga a Constituição de 1937. Então ele se aproveita dessa grande mentira, desse argumento do Plano Cohen, para a tomada do poder. E aí se estabelece como um chefe agora com caráter um pouco mais repressivo. A Constituição de 1937 não era uma Constituição democrática, puramente democrática, né? Ela era inspirada em cartas, né, em constituições polonesas, portuguesas e italianas, e ela era conhecida como a polaca. Quando você ouvir falar assim, a Constituição polaca é a Constituição de 1937, a Constituição de caráter totalitário produzida por Getúlio. E aí, Getúlio passa a governar à luz dessa Constituição. Durante esse período, até o final da era de Getúlio, quando acontece a redemocratização em 45, né, importantes legislações são produzidas. Em 1940, nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal em 41. E em 1943, nós temos a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é formada em 43. Que acaba... Por que ela não chama Código Trabalhista? Por que ela chama Consolidação? Porque nós tínhamos várias leis sobre relação de trabalho, relação de emprego e tal. Então, o que Getúlio faz? Ele reúne essas leis esparsas, essas leis espalhadas sobre relação de trabalho. Por isso que se chama consolidação, porque ele consolida tudo que está espalhado em torno de um único documento. É por isso que é consolidação das leis trabalhistas e não código trabalhista. Os movimentos trabalhistas são fortes e nós temos esse reconhecimento por meio de uma CLT. Né? A CLT acaba trazendo valores muito importantes para uma sociedade que de fato clama por algum tipo de proteção. Nós temos o fim do período repressor de Vargas, né? E após esse fim, o movimento sindical ele acaba intensificando greves, acaba intensificando momentos muito difíceis e de tensão. E isso gera uma resposta, né, do governo federal. E neste período nós temos a produção, neste ambiente histórico, da Constituição de 1946. Jovem, o período do governo de Vargas acaba em 45. Nós tínhamos uma Constituição totalitária. Agora, não tem como mais nós continuarmos sendo tutelados por uma Constituição totalitária. É nessa ideia que nasce a Constituição de 46, Constituição muito interessante, por sinal, que reestabelece a democracia no país. Mas ainda assim, os ânimos estão aflorados. Nós sempre tivemos algumas dificuldades, né, sociais no nosso país, desde que o país de fato, desde que ele se torna independente efetivamente, né? Curiosamente, após a Constituição de 46, em 1951, Vargas volta ao poder. E volta ao poder por voto popular mesmo. A população elege Getúlio Vargas para um novo mandato. E neste período, o país ele é marcado por um processo de industrialização, sim, e de êxodo rural, de fortalecimento do setor urbano, né, da realidade urbana. Mas... Jovens, nós tínhamos acabado de sair de um período ditatorial, que terminou em 45. Nós estávamos em 51, nós tínhamos respirado 6 anos. E 6 anos com vários problemas. Mesmo com Getúlio no governo e depois com os novos governos, né, tentou-se uma tomada do poder pelos militares durante o governo de Juscelino Kubitschek, que não deu certo, até que em uma segunda tentativa os militares assumem o poder em 1964. E aí nós temos o início do regime militar. Existe toda uma circunstância, quem era o presidente na época era João Goulart, se aproveitou-se de um momento, João Goulart comprava algumas ideias e algumas reclamações de setores agrários fragilizados. Então, João Goulart defendia a política de reforma agrária, algumas medidas que não eram muito bem vistas pela população mais rica, mais abastada, os detentores do capital, efetivamente, do poder, né?
E João Goulart tinha viajado para a China, depois tinha voltado, estava no Rio de Janeiro, a capital já era Brasília. João Goulart nem volta para Brasília, do Rio de Janeiro ele vai direto para Porto Alegre, onde ele se encontrava no Rio de Janeiro. Se colocam vários tanques do exército, e a ideia é ou sai por bem ou sai por mal, mas sairá. E aí nós temos, de uma maneira muito tranquila, João Goulart simplesmente abre mão do poder, volta para Porto Alegre, ele, gaúcho, volta para sua cidade. E nós temos o início do período do regime militar. O regime militar se inicia em 1964. Até então, nós tínhamos uma Constituição de 1946, democrática. Mas agora não dá para eu manter uma Constituição democrática em um regime de caráter totalitário. O regime militar ele é marcado por uma forma de governar muito curiosa, que é o que nós chamamos de atos institucionais. Nós tivemos diversos atos institucionais durante os 21 anos de regime militar. E eu quero separar aqui os principais atos institucionais que nós tivemos. O primeiro ato institucional é o ato institucional número 1, porque é ele que estabelece, que cria, que inicia efetivamente o regime militar. Dá poderes de legislador constituinte aos revolucionários para que eles pudessem realizar ali algumas mudanças na Constituição de 46. Neste primeiro ato institucional, alguns direitos fundamentais são suspensos e se permite que algumas medidas mais duras fossem colocadas naquela situação. O ato institucional número 2, ele aparece em 65, um ano depois, na época do presidente Castelo Branco. Ele restaura os poderes do AI-1, corta direitos fundamentais, né, e dá ainda mais poder à figura dos militares. Se extinguiram partidos políticos e se reorganiza a ideia das figuras políticas e torna todos os políticos ligados ao João Goulart inelegíveis. A ideia era realmente extirpar da política João Goulart e tudo que ele pudesse representar. Direitos políticos são cassados e se permite liberdade vigiada e também se restringe a liberdade de locomoção. O ato institucional número 3, ele é de 1966, também da época do presidente Castelo Branco, e ele adota eleições indiretas nos estados, como acontecia na União. Nós não tínhamos mais aquele voto público universal, voto universal e amplo, né? As eleições elas eram indiretas, havia uma escolha, interferência do chefe do Executivo Nacional para a escolha dos governadores, por exemplo. O ato institucional número 4, também em 66, convoca o Congresso Nacional, que estava fechado, porque nós temos um fechamento do Congresso Nacional por um período, não por todo o período do regime militar, e este Congresso Nacional ele é convocado para votar a Constituição de 1967. A Constituição de 1967 nada mais é do que a Constituição de 46 com todas as modificações dos atos institucionais 1 ao 3. Isso que eles fizeram, eles reproduziram a Constituição de 46, mas tiraram toda a parte democrática e acrescentaram as modificações feitas pelos atos institucionais. E aí nós tivemos efetivamente uma Constituição de caráter mais repressivo, mais totalitário, né? O AI-5 é o mais conhecido de todos, ele acontece em 1968 para 69. O presidente Costa e Silva, em resposta a greves, pressões populares, ele arrocha ainda mais o sistema, né? Ele deixa a situação mais difícil ainda. Então se estabelece censura a meios de comunicação e expressões culturais, o executivo estende os seus tentáculos pelo legislativo, direitos políticos são efetivamente suspensos, direitos dos magistrados são também suspensos. Nós temos a proibição da utilização do habeas corpus em crimes políticos, permitido prisão de 60 dias, e nesses 60 dias, 10 dias com total incomunicabilidade, e aí se trabalha a ideia de que nesse período aconteceram a maior parte das torturas que foram demonstradas ao longo do regime militar. Depois nós temos, fazendo alguns saltos, né, o ato institucional número 13, e ele acontece em 1969, e ele
permite o banimento de brasileiros. Então, brasileiros indesejados pelo regime, brasileiros que não cumpriam ou não seguiam a cartilha estabelecida pelo governo federal, eles poderiam ser banidos. Depois tivemos também em 69 o AI-14, né, Ato Institucional número 14, e ele possibilita a pena de morte, prisão perpétua, banimento, reitera a ideia do banimento e confisco de bens envolvendo brasileiros indesejados ou pessoas que são consideradas inimigas ao próprio regime militar. Com isso, a gente acaba destacando aquilo que de mais pontual, né, nós podemos apontar em torno dos atos institucionais. O Brasil presencia, logo após a queda do regime militar, e isso acontece com a chamada redemocratização. E isso é fruto, a partir da década de 80, o regime militar ele entra em declínio e a redemocratização de fato acontece em 85. E aí, a partir do movimento da redemocratização, direta já, tudo um movimento popular muito forte, buscando e clamando pela democracia. Nós tivemos a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, e essa eleição acontecida nesse período resulta na Constituição de 1988. Mas nós falaremos sobre a Constituição de 1988 em uma outra oportunidade, em um próximo vídeo. Por hora, a gente falou só um pouquinho, desde o período em que o Brasil se torna independente até o fim do período militar. Um grande abraço, até mais. Qualquer dúvida, manda mensagem, entre em contato. Tchau, tchau.